Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência, você já sabe, é dia especial, é dia de o amanhecer da consciência hebraica. Estamos vendo a vida de José, filho de Jacó, uma tipificação do Messias. Estamos no capítulo número 4, episódio de número 76. E hoje, dia 30 de maio do ano de 2022. Queria dar as boas-vindas para você, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. O objetivo do curso é uma grande visão, uma profunda visão das Escrituras, de Gênesis até o Apocalipse. Com calma, com tranquilidade, estudos longos, o que não é muito comum hoje. Eu sei que a maioria das pessoas prefere conteúdos bem curtinhos. Nós vamos produzir uma série futuramente mais condensada. Mas agora não, temos tranquilidade para fazermos um estudo com bastante profundidade. E aqui nós estamos na vida de José. A partir do final do Gênesis, nós vamos buscar os pontos centrais da genética do Messias, porque nós viemos lá do Gênesis com a promessa feita que suscitaria-se da mulher e da serpente uma semente, que esta pisaria na cabeça e a outra lhe feriria o calcanhar, e a partir dali então se inicia a genética do povo de Israel para a formação do Messias, o símbolo forte da circuncisão, mostrando a consagração da sexualidade pela divindade, e aquele jogo maravilhoso de luz e de trevas dentro da genética, dentro dos personagens, para a formação do Messias. Vamos até José e Maria, vamos apresentar Jesus nesse trabalho, mostrando a sua vida, passamos por ele e vamos adiante, passamos pela nossa época e aí entramos na visão final, que é o estudo do Apocalipse. Vai ser até um capítulo à parte, uma série à parte, onde nós vamos aprofundar isso. Então, vamos seguir no nosso trabalho, colocando aqui o nosso PowerPoint. Excelente. Bom, aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, o movimento Consciência Hebraica procura o olhar de Jesus original sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana, que trouxe muita distorção. Venha com a gente nesse curso, veremos o início do tempo, seu fim e a possibilidade da evolução infinita do ser humano. Boa viagem. E nós oferecemos o nosso jato para você poder viajar com a gente. Olha, a gente sempre destaca pontos fundamentais do que nós vamos ver durante o estudo. E aqui uma colocação interessante. Como você faria para colocar uma pessoa abaixo do imperador de um dos maiores impérios da época, com toda a sua autoridade? Simples, faça-o ir para a prisão deste imperador. Olha, o que nós vamos ver agora na vida de José, eu queria que você transportasse para a sua própria vida. A vida de José tem um mapa, você vai ver ele surgir ali na família de Jacó, entre as esposas de Jacó, entre os irmãos, e todo um sistema vai acabar acontecendo na vida de José. Isso vai trabalhar com conteúdos internos dele, vai trabalhar com o conteúdo dos irmãos, do próprio pai, da própria mãe, vai movimentar a história de uma nação inteira. E essa delicadeza, essa precisão, esse sonho, por exemplo, que José tem, e é um sonho profético, que mostra que ele estaria numa posição em que a família toda dependeria dele, ele seria usado como centro de salvação da sua família. Na época não foi compreendido nem pelo pai. E o tratar dos conteúdos de cada irmão, que toma a decisão de vendê-lo, que tenta livrá-lo, as angústias que advêm disso, os conteúdos que são tratados. Pois bem, eu queria que você associasse isso com o nosso próximo ponto aqui, e eu queria fazer uma reflexão com você acerca disso.
Segundo ponto é as estratégias da vida para produzir o seu desenho profético, usando o conteúdo interior de cada pessoa, desafiando cada um a buscar e revelar o seu ser, tudo isso respeitando a faixa arbitral de cada ser humano. É de dar vertigem, né? O que eu vou falar para vocês agora, quando nós compreendemos o que é a divindade, né? Yahvé Elohim Adonai, Deus Pai, o Criador, o Ser Infinito. Ele é do ser dele, como nós já vimos em todos os estudos, que todas as coisas são entretecidas. Ou seja, a divindade não foi em alguma casa de material de construção cósmica para pegar material e fazer o universo, né? Então, plano mineral, vegetal, animal nominal, a virtude, o pensamento, o sentimento, a ação, tudo no interior de cada criatura é a própria divindade. Mas no caso do animal nominal, ela abre um espaço inacreditável, quase impossível, porque apesar de ela ser tudo, ela é manifestação de todas as coisas, cada pensamento teu, cada olhar teu, a tua pele, a composição de cada milímetro de átomo que te compõe, tudo é ela, né? Mas ao mesmo tempo ela abre um espaço para um ser livre e criativo começar a ser engendrado. Isto é o Gênesis 1:26, a divindade propondo: façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Elohim vai formar uma imagem e semelhança de Elohim. Ou seja, filho de peixe, peixinho é. Deus quer construir templos cósmicos numa figura arquitetônica, quer gerar filhos numa figura biológica, quer gerar um ser à sua imagem e semelhança numa figura semiótica, simbólica de conteúdo virtual, de potência conceitual inimaginável, né? Tudo isso ela faz e gerando estes seres com uma autêntica faixa de arbítrio. Então o ser humano não tem livre-arbítrio no sentido de ter todas as opções infinitas à sua disposição. Evidentemente, o único ser com todas as opções, com a palavra livre-arbítrio neste sentido, seria a própria divindade. Mas ela abre uma faixa arbitral, uma faixa consciencial arbitral, ou seja, você vai tomar determinada consciência de si, do entorno, das circunstâncias, e dentro desta faixa de possibilidades, de fato, ela abre um espaço neutro em si, se é que isso é possível, mas sim é possível, ela garante isso, onde verdadeiramente ela não te influencia no sentido determinante. Ela sugere, ela cria movimentos, mas a decisão final é a tua decisão. Você de fato se torna um ser criativo. Você tem uma criatividade do criador. Você se torna um criador em miniatura. Você se torna um ser com criatividade. De fato, você toma decisões com base na tua capacidade de julgamento, no teu passado, nas tuas perspectivas de futuro, em todas as coisas que você pode tomar consciência, e a partir daí há uma decisão que emerge de um ser que é livre para escolher, que tem todas as influências sobre si, mas que de fato pode escolher. Este é um dos maiores segredos e mistérios do animal que nós somos, e principalmente do potencial que está reservado dentro de nós, porque isto é uma semente do que nós seremos no futuro, e é previsto que nós sejamos um ser inigualável, um ser que vai ter uma característica maravilhosa do Criador. Mas esse imenso filtro da criação
ou seja, para que se dê um poder tão grande a criaturas como nós, né? Então há todo esse processo em andamento e há a revelação de que seres ou de que ser pode receber tamanho poder. Evidentemente, o caminho do amor, o caminho da compreensão, o caminho da consciência, o caminho da unidade com o infinito são as linhas mestras principais que vão determinar a história desse ser. Então, o que nós estamos vendo na vida de José, queria que você parasse, olhasse a tua vida, desde a infância, teu nascimento até os teus antepassados, a influência da tua família, toda a linha genética que culminou em você, a influência cultural, social, econômica, a língua que você fala, o país em que você nasceu, os mitos da tua família que foram transmitidos geracionalmente através de elementos emocionais, mentais, né, o sistema cognitivo, afetivo, as influências espirituais, enfim. Todo este grande mapa que forma a tua existência traz conteúdos para o teu interior, gera desafios dentro de você e a vida tem um grande filtro cósmico que está perguntando, pedindo para que você defina o que você é e ao mesmo tempo revele o teu ser, tome as decisões que vão possibilitar você ser gerado à imagem e semelhança de Deus, escolhendo a vida, ou ser extinto, se isso não for possível, né? Se você não quiser isso, se você não entrar em harmonia com esse amor. Então, todas essas histórias acontecem hoje com 7 bilhões de seres humanos sobre a face da Terra, isso está valendo, né? Ou seja, a história, a micro vida particular, a história pessoal pequenininha de cada criatura entrelaçada, os 7 bilhões tomando decisões do mais simples ao mais poderoso, todas as circunstâncias acontecendo, cada um desses seres tendo a sua faixa de liberdade para optar, e ao mesmo tempo a divindade, como ela é tudo em todos, mesmo garantida a liberdade, ela também garante um grande desenho profético que se cumpre, mas sem obrigar ninguém a tomar decisão alguma, apenas mexendo com circunstâncias, criando situações, oferecendo escolhas, e você então ativa linhas de destino que podem ser diferentes se você tomar uma consciência ou tomar outra consciência. Há um livro que nós já falamos aqui no nosso trabalho, se você pegou o curso desde o início, se não, entre no YouTube, Consciência Hebraica, procure lá a nossa assinatura, entre na playlist Consciência Hebraica, pegue desde o início, porque muito conteúdo que eu estou falando aqui já foi tratado lá no final. Tem um livro chamado Código da Bíblia, um matemático que trabalha com análises combinatórias, coloca a Bíblia toda dentro desse programa e descobre muitas coisas do passado, do presente e do futuro. Então alguém pergunta para ele, olha, quer dizer que a Bíblia então tem a descrição do futuro? Né? Ele falou, olha, mais do que isso, ela tem a descrição de todas as possibilidades do futuro. Então significa que você tem de fato linhas que você pode colocar de uma maneira ou de outra maneira. As Escrituras têm versículos que falam que o homem pode abreviar a sua vida, morrer antes do tempo que deveria. Por quê? Porque epigenética, influências culturais, decisões, uma série de coisas podem levar uma pessoa a uma vida não sábia, a uma vida que siga um caminho mais curto, quando poderia ter um caminho mais longo. Tudo isso eu quero que você veja na vida de José como a divindade trabalha com todos esses elementos, respeitando o arbítrio, que você olhe para a tua vida. Então, se aconteceu uma coisa trágica, tem um problema, tem uma dificuldade, você está passando por um sofrimento, qual é o ensino disso? O que isso está te demonstrando? Né? Será que não tem um erro que está circular na tua vida? A vida cria um teatro várias vezes e você sempre erra o mesmo erro na mesma situação, e aí a coisa toda se repete, a vida tem que criar todo aquele cenário de novo. Será então que não é necessário que
nós possamos mudar a nossa resposta, né? Então, olhe para a sua existência, pegue aí a vida de José, veja que ele entrou em grandes dificuldades, né? Mas tudo aquilo era um caminho para um crescimento, para uma evolução, para trabalhar com o conteúdo dele, trabalhar com o conteúdo de outras pessoas, e tudo isso gerando um desenho fantástico, né? Então, queria que você olhasse esse material todo com essa perspectiva, né? As estratégias da vida para produzir seu desenho profético, usando o conteúdo interior de cada pessoa, desafiando cada um a buscar e revelar o seu ser, tudo isso respeitando a faixa arbitral de cada ser humano. Medita em cada acontecimento de tua vida sob essa perspectiva, altere suas linhas de destino. A consciência é o grande segredo da vida humana. Então, ao ler a história de José, ao ver todo esse processo genético, né, saiba que o nosso Deus e agora o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, o seu Espírito, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, os anjos do ministério angélico, estão trabalhando com circunstâncias externas, com impulsos interiores, criando dificuldades, sim, muitas vezes, criando facilidades em outro momento, colocando você diante de enigmas, de sistemas da tua vida, desafiando escolhas que você faz, percebendo os teus erros, estimulando você a acertar novamente, pedindo para que você seja uma pessoa melhor a cada dia, uma versão melhor de você mesmo, sendo reeditada, como se cada dia que amanhecesse e anoitecesse fosse uma vida, né? Nesse sentido, nós temos milhares de vidas, né? Mas dentro da nossa vida, né? Como as escrituras hebraicas descrevem. Então, há uma possibilidade enorme de mudança e de transformação, se você ficar atento, se você usar a sabedoria, né? Um dos motes do nosso curso é: aprenda com 6.000 anos de sabedoria hebraica para você aproveitá-la na tua vida, aplicando, ganhando ciência e melhorando os teus caminhos. Então é tudo isso que a gente espera fornecer para você aqui nesse curso. E aí o fim anunciado desde o princípio, né, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, e leremos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico, e causa elevação espiritual, né? Ou seja, não é apenas um livro escrito por mãos humanas foram escritos por mais de 40 autores, cerca de 60 livros, mas há uma inspiração, há uma linha única que interliga tudo, há um sentido espiritual que, se você descobrir, vai enriquecer tremendamente a tua vida. Vamos então para o nosso conteúdo, caminhando aqui no nosso trabalho. Gênesis 40, veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então, só dando o contexto aqui, para você pegar os capítulos anteriores e saber, mas José estava na casa de Potifar por uma situação muito injusta. Então, Deus trabalha com os conteúdos de Potifar, da esposa dele, de José. Ele acaba indo para o cárcere e ali ele tem um progresso, ele acaba administrando, as pessoas confiam nele, colocam ele à frente. Então, dois servos de Faraó, o padeiro e o copeiro, a gente falou sobre isso, o símbolo, inclusive, da ordem de Melquisedeque, estão na cadeia. E ele então tem contato, eles serviam Faraó, e ele tem contato com ele todos os dias, mas José chega num dia em particular e vê eles muito perturbados, e aí então esse é o contexto de tudo que vai acontecer. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Eu acho interessantíssimo aqui, primeiro, né? A gente ainda vai fazer aqui um dia uma exposição sobre o trabalho dos sonhos, né? Eu sou fascinado com os sonhos. A gente sabe que o ser humano alcança frequências quânticas, aliás, tudo na natureza é quântico, mas nós somos um animal autoconsciente e que estamos nessa dimensão tanto
da relatividade quanto da mecânica quântica. E isso produz o fenômeno profético, ao meu ver. As leis que estão lá embaixo têm influência em todo este fenômeno, né? E existem muitos tipos de sonhos diferentes. Eu tenho uma classificação, talvez de 7, 8, 9 tipos de sonho. E esse é um tipo de sonho muito interessante. Por quê? Porque a gente vê um conteúdo fortemente sistêmico, né? Ligado com linhas de futuro, com a vida deles, com a vida de José. Então, um sonho profético que eles tiveram. Então, tem uma dimensão aí muito particular nesse tipo de sonho. E José, um outro fato importante, né? José nunca atribui a uma característica de ego sua ser um interpretador de sonhos, né? Ele sempre diz, olha, Deus pode dar a interpretação. O autor, né, das interpretações não sou eu, mas ele pode nos dar essa qualidade de enxergar o que simbolicamente está nesse sonho. Então, uma humildade, uma dependência dele, um slam de Deus muito grande e interessante, né? Então contou o copeiro Moro o seu sonho a José e disse, eis que o meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Bom, José ouve aquele sonho e há uma conexão do sentido espiritual de José com o espírito do Criador, com as linhas de futuro, e ele então tem o discernimento, né, através do Espírito de Deus nele e na conexão do Espírito de Deus com todas as coisas e todas as linhas, todas as possibilidades de futuro. Então ele tem a interpretação, entrega, e ela vai exatamente se cumprir da maneira que está. E ele pede humildemente, dizendo, olha, você vai sair daqui, eu sei, tenho certeza. Lembra-te de mim, né? Intercede por mim, saiba que eu estou aqui injustamente. É um pedido, mas isso não vai ser feito. A gente já vai ver daqui a pouco aí. Então, vamos continuar. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Bom, aqui é triste, né? Porque entregar a interpretação do sonho daquele que servia, o do copeiro de Faraó, foi maravilhosa, né? Mas o padeiro, né, não tinha a mesma sorte, não teve a mesma sorte. É interessante, né, que nós vimos os 2 símbolos do pão e do vinho como sendo símbolos da ordem de Melquisedeque, e o vinho representa o elemento mais fluido e o espírito, né? E o pão representa o corpo, que num símbolo material será destruído. E no caso do padeiro, foi esse o fim dele, né? A sua morte. E é exatamente o que acaba acontecendo. Então, ao 3º dia, dia do nascimento de Faraó,
que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. Olha, aqui nós não sabemos exatamente o que fizeram esses dois homens, né? Qual foi o motivo da irritação de Faraó, o que eles cometeram, que eles foram enviados para a prisão, mas de qualquer maneira houve misericórdia por parte de Faraó para o copeiro, mas o padeiro não teve a mesma sorte e acabam morrendo. E aqui, tristemente, né, o que nós percebemos? O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Olha, é muito interessante nós notarmos como os sonhos são utilizados na vida de José, né? E depois nós vamos ver, por exemplo, José, pai de Jesus, também vai ter o elemento de sonhos muito forte na vida dele, dando diretriz a ele, né? Então você também pode pedir a Deus e buscar na área dos sonhos, né? Compreensão, direção de Deus. Se você se consagra, se você se torna um discípulo, Deus pode falar com você de muitas maneiras, e o sonho pode ser uma delas, desde que haja sabedoria e condições de interpretação que seja inspirada. E também você pode aprender à noite, né? Você pode ter sonhos espirituais, ter movimentos maravilhosos enquanto você dorme. Ou seja, não precisa ser uma área passiva da tua vida, pode ser uma área muito ativa, empreendedora e de crescimento interior. Os sonhos é uma dimensão assim impressionante de descrição dos mapas no nosso interior. E uma coisa assim incrível também aqui, né? Você já pensou, José passou mais 2 anos naquele cárcere. Então os caminhos de Deus não são os nossos, né? Quando que nós, de uma forma tão injusta, ainda mais 2 anos, ele ficou preso ali, as prisões não deviam ser nada agradáveis, apesar que Deus sempre colocava ele numa posição privilegiada, mas era uma prisão, de qualquer maneira. Passam-se mais 2 anos para que ele alcance liberdade. Que nem nós vemos Davi para subir no trono, Deus também retém o trono por muitos anos, com Saul perseguindo ele e tudo, né? Então, tem um momento certo para as coisas, às vezes tem desconforto, tem sofrimento, tudo isso trabalha o nosso interior, nos dá humildade, nos traz consciência, nos traz dependência. Então, fique tranquilo sempre, né? Ou seja, adquira sabedoria com as coisas que acontecem, veja os tempos, né? Primavera, outono, verão, inverno, lua cheia, lua nova, ou seja, a natureza é toda cheia de ciclos. Tudo tem um momento sincronizado para acontecer. Então, evidentemente, você pode acelerar a tua vida, você pode crescer, mas observe uma ciclotimia, um biorritmo, né? Um ciclo circadiano, ou seja, ciclos dentro do teu corpo, fora do teu corpo, da tua vida, da tua maturidade, né? Então, confie. Eu falo tudo isso para você, para que se as coisas não estão exatamente acontecendo, se você já fez um checklist pessoal, sempre que eu recomendo, né, as coisas estão indo erradas, não estão indo bem, faça um checklist pessoal, tem alguma coisa que você está fazendo errada, tem algo que você precisa melhorar, tem algum comportamento que você tem que revisar, tem alguma coisa que você tem que mudar? Ok, revi, entendi todas as coisas, tenho feito o meu melhor, claro, ninguém é perfeito, tem a graça, tem o amor, tem a espiritualidade que cresce em mim, aguarde, né? Saiba que você está sendo preparado para os momentos certos, para a situação certa, tenha serenidade, ele sabe de todas as coisas, confie. Então ele passa mais 2 anos inteiros, e Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias, à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio, né?
Bom, se você já tinha ouvido o ditado, né, de vacas magras e vacas gordas, né, e não sabia de onde vinha, então agora eu apresento a você um ditado que tem há milhares de anos, né, e vem da cultura hebraica e foi um sonho tido por esse faraó egípcio, que é algo que vai acontecer aí. Ó. Então ele tem esse sonho, vê as vacas, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhos do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então, olha, o homem tem um sonho confirmado 2 vezes, e no dia seguinte ele sabe que tem um sentido profundo ali, tem algo que ele tem que compreender, mas ninguém olha aquele sonho e consegue enxergar nada. Ninguém ousa dar nenhuma interpretação, todo mundo fica completamente fechado, e aí cria-se uma tensão muito grande, e essa tensão vai dar abertura a uma grande mudança na nossa história. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Né? Olha, essa é uma expressão que muitas vezes a gente usa, né? Dos meus pecados me lembro eu, né? Minha máxima culpa, né? Meu pecado, minha máxima culpa. Então, quando aconteceu tudo isso, o copeiro falou: puxa, eu esqueci completamente de José. Então ele lembra agora, por causa dessa situação, ele lembra daquele homem que interpretou o sonho para ele lá na prisão. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos a cada um, ele interpretou conforme o seu sonho. Como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Olha, observe aqui agora uma mudança, né? Então José recebe a notícia de que o imperador, o maior império daquela época, queria conversar com ele. E ele então se prepara, se vê que ele se apresenta, os homens todos ficam ali impressionados, e ele então é chamado para conversar com o faraó. Olha como todas as circunstâncias foram sendo alinhadas, conduzidas para esse momento central, o momento da grande virada na vida de José. Assim pode ser na tua vida, se você com fé, com dignidade, em busca da virtude, da missão, da direção, do propósito, do sentido, se você guardar a fé dentro de você, o conhecimento, se você mergulhar em tudo isso. Então, esse momento vai chegar na tua vida, é impossível que não chegue, né? É certo que vai chegar, onde você vai encontrar a paz, a realização, o sentido de um campo harmônico que se cria, né? Formado pelo próprio Criador. Esse foi o grande momento da vida de José. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha, ele agora poderia querer engrandecer o seu ego, né? Ele já tinha aí testemunho do copeiro, né? E diante de uma grande autoridade, né? Ele podia dizer: não, é comigo mesmo, sou eu. Mas olhem a qualidade impressionante de José.
a humildade dele, né? Ele falou, olha, Faraó, não sou eu, é Deus que me dá. E ele vai dar interpretação, vai atender ao meu Senhor, ele vai atendê-lo. Então vê como ele é hábil, né? E que qualidade que ele tem, nós jamais podemos nos esquecer disso, né? Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Aí, assim, ele repete aqui todo o sonho, né? O Faraó conta o sonho para ele, eu não vou ler novamente, que a gente acabou de ler, você já sabe o conteúdo do sonho, então vamos adiante. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó, e eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos, acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Maravilhoso, né? Então aqui nós vemos a humildade de José, ele não se coloca como sendo o escolhido de Faraó, ele tem a humildade de dizer, olha, isso foi o acontecimento e há uma estratégia para ser realizada. E ele então dá a estratégia, e ele fala, olha, que haja alguém que possa de fato ser escolhido para que tudo isso seja feito. E o Faraó também foi sábio, né? Ele olhou para aquele jovem, ele olhou para aquele homem e disse, não, ele tem a condição de fazer o que é necessário que seja feito. Ele tem a condição de operar todas essas coisas. E assim José passa a uma condição de sair da prisão. Não foi um instante, vocês viram os anos que demorou para tudo isso fazer, mas também como o sofrimento de José o havia preparado para esse grande momento. Então, quando a natureza quer formar um homem, colocá-lo no posto mais elevado, como ela usa caminhos que são interessantíssimos. Tem um poema que nós já lemos aqui no estudo sobre quando a natureza quer formar um homem, lê lá para trás, não perca, porque ele é maravilhoso, e ali nós compreendemos o sentido da dor, das trevas, do mal, do sofrimento, como tem um papel formativo importantíssimo. Inclusive, infelizmente, a nossa sociedade hoje, e principalmente os pais, tem sido declarado uma época em que as crianças se tornaram verdadeiros imperadores das famílias, ou seja, pai e mãe, os pais submissos às crianças, não tendo capacidade de dizer não a elas, não tendo capacidade de colocar no lugar delas como crianças, ficando subjugadas, crianças como verdadeiros imperadores do lar.
E depois a falta de não no interior dessas crianças não dá contenção emocional, elas não conseguem lidar com adversidades no seu interior. Acabam se tornando adultos com problemas gravíssimos, né? Porque há somente uma energia que determina e quer todas as coisas na hora e que quer que tudo lhe sirva, não consegue ter autocrítica, não consegue suportar processos adversos, né? Porque os pais não exercitaram o não exercitaram a disciplina na criança. Tá? Então, hoje existem até leis que impedem os pais de alguma correção que seja, às vezes, uma palmada, às vezes alguma coisa que quebre uma certa energia. Não estamos falando aqui de espancamento, nem de surra, nem de nada que seja abuso, mas um pai e uma mãe tem que ter autoridade de, às vezes, até mesmo fisicamente, dar um chacoalhão, dar um tapinha no bumbum da criança e quebrar aquela energia instintivas, quando for o caso, na situação, tem situações que isso pode ser necessário, sem ódio, né? Sem raiva da criança, com serenidade, com espírito de sabedoria e correção. Isso faz bem para a criança, ela precisa dessa contenção, ela precisa dessa estrutura ser retida dentro dela, né? Ser impedida. Isso é um autoexercício ao final das contas. Ela vai conseguir suportar mais coisas, ela vai conseguir enfrentar coisas que sejam diferentes através de tudo isso. Mas, infelizmente, a nossa cultura está completamente mal instruída, né? E também existem muitos desequilíbrios, pais que espancam os filhos, pais que têm ódio dos filhos, não é? Isso também houve muito desequilíbrio lá atrás, por isso até talvez a criação dessas leis, mas também fomos para o outro extremo e as crianças estão imperando, ordenando a casa, os pais que não conseguem de fato educar os filhos. Então José passa por essa educação toda pelo próprio Deus e caminhos difíceis, sofrimento, né? Você colocaria um filho teu para ser vendido como um escravo? Você colocaria um filho teu para ser enjaulado num cárcere? Mas Deus faz isso com José. Né? Por quê? Para tirar o melhor dele, né? Para fazer com que ele cresça, se desenvolva e tudo mais. E na vida de Jesus também, no lugar em que ele nasce, a simplicidade, a pobreza, com gente do povo, com trabalhos, né? Aquele que era o maior homem já formado no planeta Terra, mas ele era um homem de dores, de trabalho, de sofrimento, de consciência, passando por todos aqueles caminhos, criado de uma maneira simples, o maior mistério, né? Aí o papel da formação de Jesus e a sensibilidade, a perfeição que ele exala em cada fase evolutiva do seu ser. Isso é maravilhoso. Então aqui está José agora recebendo toda essa glória depois de viver tudo isso, né? E continua aqui, disse mais Faraó a José, vês que te tenho posto sobre toda a terra do Egito, e tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Olha, nós podíamos falar muito aqui dos símbolos disso, né? O que representa o anel, o ouro como símbolo da qualidade crística, o anel como símbolo da autoridade, né? E o José como símbolo do pré-messiânico, né? Ou seja, o que vai acontecer com Jesus quando ele, depois de morto, porque José estava num cárcere, né? Praticamente numa condição morta de atividade social e tudo, né? Estava morto. Representa o momento em que Jesus foi completamente vencido e derrotado. E Deus o retira dali para dar a ele toda a autoridade. Então, Faraó está simbolizando a divindade. E José está simbolizando o Messias hebreu. Né? E o Egito, todo o império, simbolizando toda a criação de Deus. Então, quando o Faraó entrega a ele o anel, né,
entrega a ele o selo, significa o Messias recebendo de Deus. E o próprio Jesus diz: eis que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então agora ele tem todo esse poder, e um poder de salvação, um poder de revelação de mistérios, né? De dar o entendimento da vida, de conseguir preservar a vida humana através da estratégia que José vai usar. Então, aquele trigo simbolizado representa o pão da vida, né? Os alimentos guardados nos celeiros com a estratégia de José vão representar o pão da vida, que é o próprio Jesus, dando vida àqueles que recebem, né? E depois chega um momento que os egípcios não conseguem nem pagar mais, eles não têm mais dinheiro, eles vendem tudo para Faraó, né? Também simbolizando que tudo é de Deus, e que no final é a graça que está no Messias que vai ser redentora e salvadora da vida humana. Então, esses símbolos que já estão profetizados em José dão conta de tudo que Jesus irá viver. Jesus, quando leu tudo isso, ele entendeu o que tudo isso apontava, né? E sabia que o sofrimento que viria, ele ser vendido, não ser aceito pelos seus irmãos, que representa Israel, né? Estar vendido e depois brilhar e ser luz para os gentios, porque o Egito também representa todo o povo gentílico que ele vai salvar, e depois mais ainda Israel, porque agora Jacó vem atrás de alimento, então ele se torna o pão da vida, o verdadeiro pão que dá vida a todo aquele que exerce fé, né? Todos esses símbolos estão aqui contidos nesse anel, né, que vem do faraó, representante da divindade, a roupa de linho fino representando a mais alta qualidade espiritual, o colar de ouro no pescoço representando a qualidade crística, todos esses elementos, né? E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Safenate Paneia. Aqui tem tesouro do repouso, glorioso, descobridor de coisas ocultas e salvador do mundo, né? Olha, são várias interpretações desse Safenate Paneia, né? Pode ser que alguma seja um pouquinho mais forçada, como esse salvador do mundo, mas o sentido espiritual pelo menos é esse, né? E as outras traduções aqui dão símbolos muito interessantes. Tesouro do repouso glorioso, né? Se for o primeiro sentido de interpretação, tesouro do repouso glorioso, o tesouro maior de Deus é a geração dos seus filhos, né? A glória de Deus é os filhos de Deus. E o repouso representa o sétimo dia, que é o sábado, o Shabat, e depois o oitavo dia da criação, que ainda não está vivido, que é o Deus reunido com seus filhos fora do tempo, né? Nós estamos caminhando para essa grande realização. Então esse Safenate Paneia pode ter esse significado, né? Tem um segundo símbolo aqui, que é descobridor de coisas ocultas. Então nós sabemos, né, a maior inquietação humana é qual o sentido da vida do ser humano. Esse é o maior mistério, né? E o Cristo já o revelou, né, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu, do meu espírito, formo Elohims, eu formo Elohim, eu formo seres à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Eu cumpro Gênesis 1, 26, tornando vocês a imagem e semelhança do Criador. Então, nesse sentido, Jesus entra dentro aqui desse que descobre as coisas ocultas, e ele é de fato o Salvador do mundo, né? Então todos esses símbolos, se não estiverem exatamente traduzidos, né, porque vários autores dão vários tipos de tradução, mas todos eles se encaixam de uma maneira maravilhosa e perfeita aqui, para nós entendermos José e o Messias hebreu, né? E deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra
do Egito. Olha, aqui é muito interessante essa data de 30 anos, é a data que Jesus inicia o seu ministério público, né? Com 30 anos que ele se apresenta como Messias, como Salvador da humanidade. Né? Então você tem o símbolo do início da vida dele, e a prisão que está anterior representa, na verdade, a morte de Jesus. Né? Está em ordem inversa, mas o significado é esse. Né? Ele surge para se tornar Salvador de todo aquele que exerce fé, de toda a humanidade. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, ele ajuntou todo o mantimento nos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que lhe viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Olha, muitas vezes nós falamos da ligação do Egito com Israel, né? Dos árabes e da descendência egípcia. Aqui nós vemos que 2 das tribos de Israel, Efraim e Manassés, vão estar ligados à genética egípcia, vão estar com influência de todo esse processo que representa os gentios, porque nesse caso aqui, essa mulher, né, a esposa aí do Sefanate Paneia, do José, está simbolizando a alma feminina, a alma da humanidade gentílica, né, que será desposada por Jesus. Então, José representando Jesus, esta sacerdotisa de On, tudo bem que é uma sacerdotisa pagã na linha horizontal, mas quando nós colocamos na vertical, se José representa o Messias, esta mulher sacerdotisa está representando a igreja, né? Que vai ser desposada com Jesus, e os filhos, então, Efraim e Manassés, são enxertados em Israel. Por quê? Jacó vai adotar esses 2 meninos como seus filhos. Ele vai adotar os filhos de José como sendo seus. Então representam os gentios, que essa mulher representa, sendo enxertados na videira que é Jacó, que é Israel. Né? Então é dessa maneira que nós, mesmo não tendo sangue hebreu, nos tornamos hebreus pela fé em Cristo Jesus, que está sendo representado aí por José, e essa mulher sacerdotisa representando a alma dos gentios, né? Daqueles que não são descendentes de Israel, mas passam a fazer parte da genética espiritual. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E deu o nome do seu segundo filho Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: E de José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Bom, aqui você vai ver agora a realização de um dos sonhos, o primeiro sonho de José.
onde ele via os irmãos se reclinarem a ele. E no segundo sonho, o próprio Jacó e a esposa e a mãe dele também vai se inclinar. Então você vê como Deus vai agindo por muitos caminhos, e aqui trabalhando com José, trabalhando com seus irmãos, trabalhando numa linha profética, respeitando o arbítrio de cada pessoa, costurando tudo isso numa tapeçaria inimaginável. Então, assim, pergunto para você, né, que homem poderia escrever um livro desses? Muita gente não consegue avaliar a Bíblia, não consegue olhar os escritos hebreus com a inspiração maravilhosa que eles têm para a vida humana, para o nosso crescimento pessoal. Nós desejamos que você tenha um processo de desenvolvimento, crescimento, com tudo que estamos vendo aqui, que isso possa trazer sabedoria ao teu interior. Tá? Inscreva-se no nosso canal, se você não é inscrito, indique o nosso canal, envie esse vídeo para algum amigo, né? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, isso ajuda o canal, faça algum comentário, isso também ajuda o canal a divulgar para outras pessoas, é uma maneira de você estar levando toda essa visão para alguém. Nós estamos no Telegram, se você participa do Telegram, procure lá Consciência Hebraica, inscreva-se. Instagram e Facebook, precisamos melhorar as redes, mas você vai encontrar o Consciência Hebraica lá também. Nós queremos desejar a você um Shalom Adonai, um Salem Aleikum, a paz maravilhosa esteja na tua consciência, que você possa refletir e que a vida te dê uma jornada de grande realização. Até o nosso próximo encontro com a continuação da história de José.